Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que Efson recebeu a notícia sobre a Barra, o Atés, também a Nuran, e nesse exato momento ela fica ali fora revoltada com o Arda, dizendo a ele que ela é uma tonta e que ela não pode acreditar como ela se deixou ali se levar porque a Barra enganou ela. O Arda fica calado e a Efson continua dizendo que eles levaram a filha deles dois ali e como pode a Barra e o Atés ter levado a filha dela ali para a Suíça. Só que essa questão da Suíça vocês vão entender ali na frente que não tem nada a ver, tudo isso foi uma invenção da Auliá, mas ela, a Efson, continua revoltada, questionando o Arda, que fica calada ali, não responde exatamente nada, parece que o meu sardinha não sabe de nadinha, mas ela, a Efson, continua dizendo um monte de coisa com ele ali e falando para que ele diga alguma coisa porque eles levaram a filha deles dois. Ele continua em silêncio total ali e ela continua dizendo um monte de coisa com ele, falando que ela mesma disse que ia apenas fazer uma viagem que voltava muito rápido, mas que ela teve ali, na realidade, uma confiança, mas a Barra traiu a confiança dela. O Arda continua em silêncio e Efson continua dizendo que eles não vão trazer a filha dela antes do julgamento e que a partir disso aí ela começa a entender que ela não vai voltar a ver a filha dela nunca mais. O Arda continua em silêncio e Efson continua dizendo que o Atés e a Barra eles planejaram tudo e que ela não está suportando mais isso, mas só que agora ela vai ter que lhe escutar. Pega o telefone para ligar para a Barra. Só que o negócio é que a Efson ela vai ficar ainda mais revoltada porque logo depois que ela liga, ela percebe que a Barra não quer atender o telefone dela e diz que isso não pode acontecer, mas que ela vai ligar nesse exato momento agora para o Atés. Só que o negócio é que ela fica virada na gota serena ali, revoltada tanto com a Barra e também contra o Atés, e agora ainda mais com o Atés, porque logo depois de ligar para ele também não atende o telefonema dela, e ela fica dizendo que eles dois ali são os delinquentes, fizeram tudo isso e agora nem o telefone eles são capazes de atender. O Arda não faz exatamente nada, fica em silêncio, apenas olhando para Efson e ela fica questionando ele para que ele diga agora mesmo o que é que eles vão fazer e como que eles vão conseguir recuperar a Nuran. O Arda responde a ela que ele não sabe como fará isso e que nem muito menos sabe como vão chegar à Suíça e como vão encontrar eles lá naquele lugar. Ela fica calada ali, muito amargurada, e ele continua dizendo que para onde eles vão, eles não têm nenhum tipo de ideia ali. Depois puxa ela e lhe dá um abraço para tentar lhe confortar. Já com a Auliá, ela vem ali revoltada também, senta naquela cadeira e fica olhando para Mug, que começa a questionar a Auliá, perguntando a ela se ela escutou bem o que ela disse, que ela falou que a Barra e também o Atés foram embora para a Suíça e que além de tudo isso ainda levaram a Nuran. A Auliá imediatamente diz a ela que ela cale a boca dela agora mesmo, que não fique lhe agoniando, não fique lhe machucando com nada disso que ela acabou de ouvir. A Auliá continua dizendo que logo vai dar as explicações corretas sobre tudo isso, toma um pouquinho de garapa ali e logo depois ela fica revoltada porque vê que todas elas estão ali, como por exemplo a Beisa, também a Adilé e a Reian que estão ali, então ela começa a questionar o que é que elas estão fazendo ali e diz que supostamente estão ali para ficar ouvindo toda a conversa dela, não é? O Liá continua questionando, perguntando o que elas estão fazendo ali, se não tem nada para elas fazer, e manda elas ir trabalhar agora mesmo e diz que agora já entendeu que elas estão ali para ficar ouvindo todos aqueles rumores ali. Olha para Mug e diz a ela para que ela perceba que elas estão ali para ficar ouvindo tudo o que ela tem para falar. A Auliá, ela está muito revoltada e começa a dizer que elas ficam ali querendo ouvir tudo aquilo para depois todo mundo também ficar sabendo o que aconteceu, só que ela fica ainda mais revoltada quando ela olha para aquele bolo de café, de chá, alguma coisa assim que está em cima da mesa bem pertinho dela ali e começa a questionar tanto a Bez e a Adilé ali o que aquilo está fazendo ali, se por acaso eles estão querendo que aquilo ali vire em cima dela. A Bez então toda cagada ali, fica sem saber até o que fazer, toda entulhida vai lá, prega aquele bolo e pede ela desculpa, diz que essa não foi a intenção dela, só que a Auliá revoltada diz ela que ela tire agora mesmo aquele de perto dela e vão-se embora trabalhar. Depois olha pra Reian, que tá toda desconfiada ali e pergunta o que ela tá fazendo ali também. Reian fica calada e a Auliá continua questionando ela o que é que ela está fazendo ali, o que é que ela está ali olhando e manda ela ir embora dali agora mesmo. Só que a Reian ela vai, só que o negócio é que quando ela escutar que a Auliá vai ligar para Barra, então ela fica na esquina ali para ouvir toda essa conversa.
Já lá com a Nuran nesse exato momento, procurando umas conchinhas em frente àquela praia, e a Barra acena para que o Atés dê uma olhada. Eles olham, só que ao mesmo tempo o telefone dela toca e o Atés logo acredita que novamente quem está ligando é a Efsun e diz a Barra que no mínimo ou a Efsun já está livre ou ela conseguiu um telefone ali para falar lá dentro da prisão. A Barra diz que não, que quem está ligando ali é a tia dela, a Auliá, e que primeiro foi a Efsun e que agora é a Auliá e que pode jurar que alguma coisa de ruim está acontecendo. O Atés então diz a ela que ela então atenda e veja o que é que ela vai dizer. A Barra responde ele que tudo bem, pega o telefone e pergunta a Auliá o que foi que aconteceu. A Auliá então diz para Barra, chamando ela de querida, que por favor que ela lhe escute com muita atenção. A Barra então fica ali ouvindo, então a Auliá revela para ela que a Efsun ela ficou livre ali da prisão, deixaram ela em liberdade até o julgamento. A Barra ela começa querendo ou não a se revoltar, por mais que ela sabia que mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer, e a Auliá continua dizendo que supostamente ela deve ter arrumado dinheiro para conseguir fazer isso. Então a Barra dá uma cochichada para o Atés dizendo que a Efsun foi colocada em liberdade pelo menos até o próximo julgamento dela. O Atés fica revoltado e diz que não consegue entender o que é que eles conseguem fazer para conseguir infringir ali a justiça. A Auliá continua dizendo a Barra que ela continua lhe ouvindo porque a Efsun veio ali e disse um monte de coisa contra ela, a Auliá, e que quis ali praticamente bater nela. Ela estava louca e quase deixou ela também, a Auliá, ainda mais louca. A Auliá continua dizendo a Barra que ela, a Efsun, veio ali falando que tinha conversado com o advogado dela e o advogado tinha contado que a Nuran poderia ficar com ela, com a Efsun e com o Arda até o dia de julgamento, até o dia que pudesse sair ali uma decisão. Eles não poderiam ter viajado com ela. Barra fica ali ouvindo e a Auliá continua dizendo que ela, a Efsun, ameaçou também, dizendo que ia chamar a polícia e que ia atrás deles dois. Então a Barra cochicha novamente para o Atés dizendo que a Efsun vai vir com a polícia atrás deles dois ali para poder tirar a filha deles. O Atés então revoltado diz que pode deixar ela fazer isso, que ela se atreva a fazer isso, e ele quer muito que ela faça exatamente dessa forma. Logo depois a Auliá pede a Barra que por favor que ela lhe escute com muito carinho, lhe escute tudo o que ela tem para dizer, porque ela, a Auliá, ela disse uma mentira e a Barra ela fica meio pensativa ali e depois pergunta a ela que mentira foi essa que ela falou. É como eu disse a vocês, enquanto eles vão conversando aí, a Rayhan está lá do outro lado ali, escutando toda essa conversa, e a Auliá continua dizendo que o que ela mentiu foi justamente para Efsun, porque não disse a localização certa onde eles dois estão, porque disse a ela, a Efsun e também ao Arda que eles dois estavam na Suíça e que eles dois acreditaram em tudo o que ela falou. A Barra não gosta do que a Auliá disse, pergunta ela como assim você disse que a gente foi viver na Suíça, e pergunta a ela o porquê que ela fez isso. A Barra continua dizendo que ela não poderia ter feito isso porque a Efsun deve estar praticamente perdendo a cabeça dela ali, né? E o Atés, que está ali do lado, consegue escutar um pouco da conversa, pergunta a ela como assim a Suíça, que conversa é essa que a gente foi viver na Suíça. A Auliá começa a chamar por lá e diz a Barra que deixe que a Efsun se lasque para lá e não se preocupe, porque tudo isso que ela fez foi para poder dar um pouco mais de tempo a ela, a Barra, e também ao Atés. A Barra diz a ela que não adiantou ela ter feito nada disso, porque mais cedo ou mais tarde a Efsun ia descobrir o local onde elas estão e que ela, a Efsun, apenas ia se aborrecer e ia ficar ainda mais revoltado contra eles. A Auliá responde para ela que tudo o que ela fez foi para proteger eles dois, para que eles dois pudessem ganhar mais tempo ali, que também ela teve uma ideia que ela poderia usar isso aí, de fato fazer exatamente, pegar a Nuran com o Atés e ir viver lá na Suíça. A Barra ela não quer concordar com o que a Auliá está dizendo, mas a Auliá continua incentivando ela que ela não só pode ir para a Suíça, mas para qualquer outro país que apenas ela vá, nem que seja por um tempo ou até mesmo para sempre, mas que eles dois ali têm que ser felizes. A Auliá não se cala, fica feito um raio de pilha ali, dizendo um monte de coisa, dizendo que eles têm que fazer isso sim, porque a Efsun já usou demais ali o filho dela, já mexeu com toda a cabeça dele e ele já não é mais o mesmo. A Barra continua ali lhe ouvindo e a Auliá continua dizendo que eles estão tão apegados ali, parece até como se fosse irmão, e que não consegue de forma nenhuma separá-los. A Barra diz a ela que ela lhe escute muito bem, porque ela não se importa nada, exatamente nada ali, nem com
com o Arda, nem muito menos com a Efsun, porque tudo que ela quer é ter um tempo ali privado ali com sua filha, a sua filha a Denise e também o seu esposo Atés. Ela continua pedindo ao Liá que nunca mais ela invente de ficar tomando decisões ali por eles dois e que nunca mais ela volte a fazer algo assim. A Auliá, ela fica calada, até meio envergonhada, sem nem saber o que fazer, e a Barra continua dizendo que eles não podem ficar inventando mentira ali, porque se eles ficam inventando mentira, eles vão ser parecidos lá com a Efsun. A Auliá continua pedindo a ela desculpas, meio amargurada ali, falando que ela fez isso sim, mas que isso que ela fez foi apenas para ver todos os três ali felizes, porque ela já não aguenta mais essa questão lá da Efsun, mas que ela entende o lado dela, da Barra. A Barra diz a ela que entende ela também, mas dessa forma ela não vai conseguir lhe ajudar e pede a ela que, por favor, que não lhe arrume ainda mais problemas. A Auliá diz a ela que sim, que entende ela, pede novamente desculpas e diz a eles que eles se cuidem e desliga o telefone. O Atés logo em seguida se revolta e pergunta o que é que ela, a Auliá, está pensando e se ela acha mesmo que eles têm medo ali da Efsun. Barra fica calada e ele continua dizendo que eles não têm um pingo de medo ali da Efsun e que não necessitava de forma nenhuma ela precisar mentir dessa forma. A Barra diz a ele que a única coisa que ela queria era proteger eles dois ali e pede que por favor que ele entenda. Logo depois, a Barra come corda da Auliá e diz ao Atés que na realidade ela estava pensando ali e o que seria ali deles viver ali no mesmo lugar onde esse povo vai viver, e pergunta a ele o que ele acha deles poder de fato ir embora daquele lugar logo depois que acabar aquele julgamento, e que eles podem ir para um lugar que eles não vão conseguir de forma nenhuma achar eles três ali, e assim eles vão poder recomeçar uma nova vida. O Atés diz a ela que não, a gente não vai para nenhum lugar, porque se há alguém ali que não precisa ter medo, com certeza não é eles dois. A Barra fica até em silêncio, sem saber o que fazer, dá até uma olhadinha lá para Nuran, só que o Atés ele tá decidido em ir para cima com tudo para acabar de uma vez por todas com a Efsun.